Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Reafirmamos a importância da educação enquanto um processo, um contínuo, algo que deve ser feito de uma forma constante e permanente. É fundamental. Nunca parar, nunca. Estudar é uma necessidade vital para a formação do ser humano. Historicamente considerado, nós nos construímos a partir da educação e do que ela propicia dentro de um pensamento técnico-científico. E nisso se destaca o papel da pesquisa científica, por permitir a criação de conhecimentos e o encontro de soluções a partir destes para tudo o que nos informa e constitui, valendo-se para isso principalmente do denominado método científico. Não há ciência, não há um pensamento crítico sistemático sem que haja por trás dele uma metodologia. O saber nos torna não só humanos, mas humanos melhores. Hoje temos a honra e o prazer de termos em nosso programa a professora doutora Sandra Mara Petriff Tepchena, eslava, graduada em comunicação social, é mestre e doutora também em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É também especialista em distintas áreas, como gestão de conflitos e neurociência, especialista em psicanálise, em logoterapia e, não menos importante, em marketing. E mais ainda, tem um longo currículo técnico profissional. O acadêmico, então, se destaca sobremaneira. Hoje estaremos pautando, dentre outros assuntos, o título de sua pesquisa científica de doutoramento, stricto sensu, que foi intitulado O Feminismo nos Mistérios Ucranianos da Arte da Fé. É um trabalho dentro de um viés, eu particularmente classifico, antropológico e de cunho etnográfico. Mais do que isso, até pelo histórico que veremos dessa intelectual, é um resgate de memórias afetivas, presentes e passadas, eu diria. Teve por objetivo evidenciar também a força da mulher ucraniana nas artes e tradições. E tudo isso feito, em parte, na cidade de Prudentópolis, no Paraná, uma vez que lá temos um grupo social fortemente marcado pela cultura ucraniana. Na primeira perspectiva deste trabalho, procurou demonstrar os vieses históricos e as matrizes do desenvolvimento da arte e da cultura de Prudentópolis, ligados às raízes ucranianas. A segunda abordagem, não menos técnica, novamente de cunho antropológico, ao fazer a etnografia das artes ucranianas, propriamente ditas, para uma análise das possíveis recriações e reinvenções desenvolvidas pela sociedade de Prudentópolis. Associado a essa abordagem, é investigada a relação entre essas artes e a identidade local. Por fim, para explicitar, o papel da etnografia, que seríamos, se fôssemos traduzir povo e escrita, um registro, é uma metodologia específica das ciências sociais, tendo por seu grande autor o ícone denominado Franz Boas. E, como esse viés da antropologia se dedica a descrever e analisar a cultura de um grupo social através de um estudo aprofundado e imersivo, o que esta estudiosa não deixou de fazê-lo. Então ouviremos com muito prazer e atenção tudo isso que é fruto desse trabalho de colação e
de dados e vivências. Então, por gentileza, professora, à vontade. Olá, primeiro, né, agradecer, professor Wagner Ginotti, né? Eu gosto do nome, eu gosto de nomes, gosto de sotaques, eu acho porque, como antropóloga que eu sou, né, conheci o Brasil e, em especial, a minha tradição, trazer a minha cultura, e mostrar para o povo brasileiro que nós fazemos parte disso tudo também. Então, o Brasil, o sul, ali o sul do Paraná, norte de Santa Catarina, os ucranianos, eles construíram, né, através da sua, né, trazendo a sua cultura para poder construir o Paraná também. Então, ali a gente tem muita coisa de ucraniano, polonês, né, os eslavos, que a nossa raiz é eslava. E dali sim foram se dividindo, mas muitos ucranianos vieram para o Paraná porque no Brasil foi dado a liberdade de serem eles, né? Para que eles puderam o quê? Exercer a cultura. Então, o meu avô sempre dizia que ele era muito grato ao Brasil, porque aqui ele, sendo ucraniano, não foi proibido ensinar o ucraniano, não foi proibido continuar com a cultura ucraniana. Tanto é que ali naquela região, quando você vai para lá, você encontra igrejas, o idioma é ucraniano. Então nós, quando pequenos, nós já vamos para a igreja ucraniana, nós vamos aprender, né, o idioma ucraniano através do catecismo. Então, tudo isso foi possível porque o Brasil proporcionou. Então, ele sempre dizia que nós deveríamos sempre agradecer a terra que nos acolheu. Até porque da onde ele veio sempre foi guerras, enfim, sempre foi bem mais complicado exercer, né, o ser livre que é da forma como ele deseja ser, e não porque porque questões políticas, sociais, econômicas principalmente, fazem com que as pessoas, né, obriguem outras a ser aquilo que elas não desejam ser. Então aqui eles conseguiram trazer a essência, né, e ser quem eles são. Mas ao mesmo tempo, é claro, tem toda uma programação. Então, a Sandra, quando fala que ela é brasileira e ela é descendente de ucranianos, e ali naquela região, como não tinha muito acesso a outras regiões do Brasil, então quando você vai para lá, você sente realmente que parece que você está em um outro país. E como a gente vê essa questão do ambiente, a questão da genética, a questão energética, entre outras coisas, ali se construiu, eu diria que, uma pequena Ucrânia, com padres, freiras, enfim. E a mulher ucraniana, ela é detentora dessa prática, né, de passar e transferir para os seus descendentes, para os suas, né, para o seu povo, as tradições que vão mantendo essa, esse ser ucraniano. Num primeiro momento, pelo que eu vejo no seu trabalho, vieram da Ucrânia no século XIX, a partir de 1850, 5 mil famílias. Foi isso. No Sim, primeiro momento, acho que numa primeira onda, foram ondas também sim, de imigrantes que foram vindo para o Brasil. É isso. isso. Os seus antepassados estão nessa primeira onda ou vieram em outras? Não, os meus avós, eles vieram em outras, porque essa primeira, poucos sobreviveram também. Ah, é. Porque assim, não foi aquela coisa bonita. Foi feito, ou seja, o governo brasileiro, ele queria povoar aquela região. Porém, foi feita uma propaganda na Europa que não era verdadeira. É comum, Então, isso. e Isso. quando eles chegaram aqui, eu lembro que o meu avô dizia, né, todo mundo ali da colônia, porque eu venho de um lugar que tem hoje, se temos 7.000 habitantes, imagina a época. Hum. Então, assim, quando eles chegaram, eles receberam um cartãozinho com o número do lote, aonde ele deveria, né, descobrir onde estava esse número e ali eles começaram a produzir. Tanto é que não tinha ferramenta, eram poucas, enfim. E eles trouxeram também não tantas ferramentas, mesmo sendo um povo que gostava muito da agricultura, e foram para lá exatamente para exercer essa função, produzir, ou seja, alimentos, enfim. Aí o que que aconteceu? Eles trouxeram mais livros. Eles não trouxeram tantas ferramentas e tantas sementes, porque eles diziam, eles pensavam o seguinte: a gente não sabe como que nós vamos ser recebidos e nós temos filhos e a gente precisa educar. E educar é através né, da escola, do livro, da leitura. Então, até quando eu fui fazer o meu trabalho, tanto de mestrado, que também foi Memórias de Mulheres Ucranianas, e Hum. depois a arte, né, feminina,
né? Eu não falo que as mulheres ucranianas elas são feministas, até porque da forma como se olha para o feminismo hoje, as pessoas se perderam do conceito e colocaram outras questões aí. A mulher ucraniana ela é feminina e ela luta pelo seu direito, ela luta, mas sendo feminina. Não, né, extrapolando, enfim, usando isso para poder fazer outras coisas que a gente vê por aí. Então, Hum. essas mulheres, elas, por que dessas mulheres, então, eu fui, né, buscar trazer elas? Porque toda vez eu olhava, quando meu avô contava as histórias, a minha avó estava ali, ela ia passando também através do bordado, através da culinária. Então, ali se tornou um centro ucraniano, literalmente, porque não tinha como você conversar com outras etnias, com outros povos. E aí foi, Houve um isolamento. sim. E aí aquela região ficou, quando você chega, parece que agora nem tanto, porque você tem a questão da internet, enfim. Mas quando você chega lá, você vê as igrejas, é no estilo ucraniano, a missa é no rito ucraniano, então é tudo muito voltado para o ucraniano na É região. o rito católico oriental ucraniano, não é isso? Isso. Que é derivado da Igreja Ortodoxa. Ali tem, tem algumas coisas semelhantes, mas teve um afastamento, porque nós aqui no Brasil, Hum. nós nos remetemos ao Papa. Ah, Então, só que manteve-se o rito oriental. Então, tu chega na apesar da igreja, arquitetura bizantina das igrejas sim, que vocês mantêm lá, que é mantido lá, não é? sim. Interessante isso. E a forma de como se reza, entre aspas, a missa é diferente também. O padre, normalmente, o brasileiro, né? A gente fala tem a igreja brasileira e a igreja ucraniana. Hum. Então, lá é tão forte isso que quando pergunta para você, o né, entre aspas, o que você, eu sou ucraniano, eu sou polonês, eu sou italiano, eu sou alemão. Então, as pessoas já se identificam pela etnia dela e não, e ali são todos brasileiros. Mas aí pergunta, você eu sou ucraniana, eu sou alemão. Então, as pessoas se identificam pela etnia. E, e o que mais você sentiu hoje, após praticamente todo esse tempo de vivência no Brasil, esse processo de aculturação, de interação entre esses diferentes grupos? Porque eu penso que houve também uma exogamia lá. Não houve. Hoje, outros elementos oriundos de outras culturas também já foram insertos dentro das tradições ucranianas. Isso já é perceptível? Sim, sim. É claro que, por exemplo, a Sandra, quando pequena, era mais fechado, né? Mas mesmo assim, você tem a questão da escola também. Hum. Então, os descendentes de ucranianos em casa aprendiam ucraniano e só iam aprender português quando chegavam na escola. E a escola, é claro, ela tem toda a formação que é de um brasileiro, até por conta do MEC, enfim, todo o currículo é feito em todas as escolas. Então, ali você já começa com essa questão da aculturação. E aí, nesse contexto, você já traz também para aquilo que você já cresceu, você já tem a música, você tem a dança, por exemplo, a música gaúcha, que ali a gente está muito perto ali, divisa com Santa Catarina. Então, todo esse lugar É a ali influência do sul. tem influência do sul, a música gaúcha, O chimarrão, o eu vejo que chimarrão. já é um hábito lá. A gente toma chimarrão, né? Chimarrão faz parte. Então, o chimarrão, o churrasco, O fogo a lenha. o fogo a lenha. E tem que ter fogo a lenha, porque senão no inverno fica mais complicado ali O naquela tempo é região. parecido com o da Ucrânia, E foi exatamente apesar. por isso que eles foram para aquela região, por conta do frio, porque é muito, né, parecido, não tanto quanto na Não Ucrânia no tanto, inverno, não tanto. mas não é o calor extremo, por exemplo, de um Nordeste. Então ali foi uma região, inclusive eles foram buscar esse povo, né, essa população, para poder povoar ali aquela região, até pelo clima. E a culinária? Bom, a culinária eu sou suspeita para falar, porque a culinária, a gente sabe que transmitir a sua cultura também, e a culinária, os sabores, né, ela remete você a um passado.
ela remete você às suas tradições. Então, isso ainda hoje, as pessoas fazem a pêssamo, fazem o perorê, o borscht. Então, tem vários pratos ucranianos que são A base o feitos. quê? Batata? Batata. Carne de porco? Batata, carne de porco e o trigo. Trigo. O trigo. O trigo é o mesmo que nós plantamos ou eles têm lá uma variedade diferente? Não, ali na nossa região é o mesmo que a É o gente trigo usa. comum, É o trigo esse. comum. É claro que a gente faz o cuchá, por exemplo, Hum, é um trigo, né, que ele não é processado, então é feito ali com a semente. Então, isso que eu já vi em algumas áreas, não é esse trigo comercial, é Não, um trigo específico específico, próprio, para fazer que essa não sobremesa. sofre isso. E isso é mantido ainda. Sim, sim. As tradições ucranianas, por exemplo, a mesa, final de ano novo, por exemplo, você tem que ter os 12 pratos. Os 12 pratos, eles representam o que a terra te dá. Então, é necessário que se tenha, até para honrar, aí vem de uma origem pagã também, né? Porque quando a gente percebe o que se traz, hoje a Igreja Católica, ela traz muito né, da cultura pagã. E ela foi Sim, adaptando, né, sim, para o contexto, para que sim. as pessoas não sentissem estranhamento. Por exemplo, a pêssamo,ca ela é pagã. Hum, A pêssamo,ca ela tem um símbolo para nós, ela é extremamente preciosa porque ela tem um contexto religioso. Antes da Igreja Católica chegar, o que que acontecia? A, comemorava-se, né, a colheita. Então você pegava o ovo, desenhava e você enterrava ele em agradecimento ao Deus Sol, enfim. E aí quando vem e o que que a igreja fez? Ela pegou a pêssamo,ca, que a pêssamo,ca significa renascimento. E os ucranianos também, cada traço desse tem um significado. Então, se você pegar os bordados ucranianos, também tem um significado, não é bordar só por bordar. Então, quando, por exemplo, um filho ia para a guerra, o esposo ia para a guerra, bordavam-se símbolos de proteção. Então, o símbolo que protegia cada órgão do corpo, o coração, o pulmão, enfim, o fígado. Então, cada desenho era para uma proteção. E quando você desenha a pêssamo,ca ela é feita com uma vela que é abençoada. A gente fala da vela benta, né? A gente hum, abençoa no dia lá, que dia de Ramos, abençoa também a vela. E aí, essa vela benta, você vai com a vela, vai, né? Você esquenta o bico da pena, né? E você vai desenhando com ser abençoada também. E todo traço que você faz, você está desejando alguma coisa para a pessoa. Então você pensa na pessoa e você desenha. Se você quer prosperidade, felicidade, alegria, e esse enfim. material Esse aqui é um ovo. é tirado o É, conteúdo? é tirado a gema, Hum, né? Hoje tira-se a gema, mas a época que eu comecei a aprender não se tirava a gema, porque, né, daí ele secava sozinho. hum, Então ele servia como um talismã também. Muitas pessoas diziam que quando ele estourava é porque uma energia que não era boa que estava na casa ela se dissipava. Então era o ovo que atraía. Então tem vários, né, várias um coisas aí, o simbolismo rico. simbolismo. Isso é mantido ainda. Sim. E esse grande? Esse aqui é o ovo de pato, né? Hum, Esse também. Só que a gente tem do ovo de codorna, aí a pato não, ganso, avestruz. é, Gente, eu já tô. eu acho, eu Não, acho esse que é. aqui que acho que é pato, ó. Esse é. Não, vamos lá, ó, nosso assistente aí. Deixa eu Esse ver. aqui é pato, esse aqui é avestruz. É pato. O pato ele é mais É, longo. É isso mesmo, é é pato. pato. Vamos Pato, lá, olha só, a gente, esse é né? avestruz. Esse aqui é avestruz. E aí Avestruz. tira-se também. E olha como Apesar que o ovo da Ema também é é grande. grande. Eu vou Da perguntar Ema. para quem fez isso, É, é a Maria Rosa. Também é descendente de e aí é ucranianos, uma grande pintado amiga. isso. É pintado. Aí o que que você faz? Cada traço você vai desenhar a lápis primeiro, Hum, o que você quer, já, né, desejando. Quando você faz isso, isso é uma mas que trabalho terapia. bonito. Aí você desenha, você coloca os símbolos que você deseja para outra pessoa, e aí o que você quer em branco, você passa a cera. E aí vem uma tinta, ela é produzida no Canadá.
Então é uma tinta importada e você mergulha na tinta. O que você quer, por exemplo, daí amarelo. Você vai de acordo com as cores. Primeiro o branco, daí você coloca o amarelo. Aí tudo que você quer em amarelo, você vai pintando. Você vai enchendo ele de cera. Até o último, que é o preto. Depois você tira e aí você vai limpando, vai colocando no fogo da vela e vai limpando, tirando toda a cera. Depois você pode passar um verniz, enfim. Aí ele Mas já que está trabalho, pronto. E é uma boa terapia, porque você, né? imagino, e o trabalho que isso dá. É, eu faço também. Toda descendente de ucraniano sabe fazer. Sabe fazer isso? Sim. Bordado, pêssamo, a culinária, ou seja, as comidas que eu falei para você, eu faço. Quer dizer que agora aqui em São Paulo a gente não tem tanto tempo. Esse aqui quem fez foi a Maria Rosa, né? Ela hoje mora em Curitiba, mas é fantástica também. Ela fez parte, inclusive, das minhas Uma entrevistadas. das 15. É uma das 15 que ela faz pêssamo, ela borda maravilhosa. Eu também bordo, ela também. Todos nós bordamos, né? Quer dizer, todos nós não, pelo menos até minha geração ali a gente bordava, porque fazia parte da nossa educação. Uhum. Porque meu pai sempre dizia, você pode, não, né? Tem que aprender. Então a gente aprendia. Então, costurar, bordar. Então, eu bordo, eu costuro, eu faço pêssamo, eu faço todas as comidas, e, enfim, crochê, tricô. Então, a gente aprendeu, a mulher ucraniana aprende tudo isso. Inclusive, aprende também a lidar, como a gente fala, no campo, na lavoura, porque quando na Ucrânia o que acontecia? Muitas vezes o homem ia para a guerra e a mulher tinha que ficar responsável. Então eu brinco dizendo que a mulher ucraniana ela é preparada, ela é ensinada para a guerra e para a paz. Quando o homem chega, ela se coloca no lugar dela feminina e ela vai fazer os seus afazeres de mulher, entre aspas, né? As coisas que ela vai bordar, cuidar das crianças, vai, né, costurar, ajudava também muito na lavoura, né? Também tinha isso, porque Em Prudentópolis isso ainda continua. sim, o que que acontece? E aí, quando a gente vai, eu fui analisar a cultura ucraniana lá, como está, por ser descendente, eu sei que eu faço tudo isso. Só que a Sandra não tem mais tempo para fazer isso. Então, a Sandra o quê? Compra. Então, isso virou uma forma, além de manter a tradição, virou parte da economia da região, porque quando você chega em Prudentópolis, tu olha, isso aqui é um souvenir. Para nós tem um significado muito forte, que é religioso, né, espiritual. Porque daí isso aqui, esse ovo você vai na Páscoa, né? No sábado de Aleluia, você vai benzer. Então você coloca junto, sempre o alimento, igual eu não falei, não terminei de falar. No Ano Novo a gente tem os 12 pratos, os pratos da terra, os pratos que vêm da água, do mar. Então você coloca para a gente honrar, né, tudo que a terra nos deu, então a gente faz isso. E na Páscoa a gente leva também a Páscoa, né, que é o pão, e todos os alimentos que você tem em casa, a carne de porco, a pêssamo para benzer, e a pêssamo também, tem umas que a gente faz que é para dar para as pessoas que a gente gosta, né? Como sinal de amizade, de consideração, e outros a gente também benze porque a gente vai comer com raiz amarga, com rim, no outro dia, no domingo. Então, é benzido no sábado, é feita a benção no sábado, no domingo, então você passa o dia inteiro com aquele cheiro de comida em casa, e no domingo é uma coisa mais feliz da nossa vida, é acordar e tomar esse café da manhã com essa cesta abençoada. Aí você leva tudo que você tem em casa de alimento para você ter mais prosperidade, mas nunca faltar alimento. Então tem um significado, toda essa bênção, enfim. Então a igreja, né, católica, ela se apropriou, sim, né, da pêssamo que era pagã, e como coincidia com o renascimento, a questão do, né, de Cristo, e eles adaptaram. E qual a diferença assim sensível da cultura ucraniana, principalmente aquela hoje existente por Dentópolis, e de uma chamada assim cultura brasileira tradicional, principalmente ali do Paraná, para ser mais regional. Tá, ali no Paraná mistura-se bastante, né? Então, assim, você tem a pêssamica polonesa e a pêssamica ucraniana. Eu Hum. sempre falo, hoje em dia não se define uma pessoa por a questão de raça. Ah, minha raça é polonesa, minha raça é ucraniana. Não, até porque cientificamente já é provado que a diferença para você e de mim é 0,0000001
um. Hum, Ou seja, somos parentes. hum. Tá? Então não tem muito que a gente falar isso. O que diferencia é a questão mais de etnia. E a etnia, por exemplo, do polonês para o ucraniano, a gente vai ver na pêssamica, eles também fazem. Mas como que eles se diferenciam? Através do traço, através das cores. Então, para você que é uma pessoa que não conhece, você vai falar é tudo a mesma coisa. Agora, para mim, eu vou falar, não. Isso é ucraniano, isso é polonês. Então, tem, por exemplo, no alimentos, quando você vai ver, os poloneses também fazem o perorê, o pierogi, né? Também fazem pêssamica. Então, são questões bem sutis que determinam um de outro. E até porque somos todos eslavos, né? Todos nós surgimos ali, a base, a nossa raiz é a mesma. E aí, é claro, por questões políticas, sociais, foi se dividindo. E como que você vai fazendo as suas diferenciações? Você vai fazendo a diferenciação através de traços, por exemplo, na arte, na culinária, na dança, no canto, enfim, no bordado. Então, o bordado ucraniano tem esse significado. O polonês, você vai ver, todos eles são o quê? Ponto cruz. Agora, o que diferencia mais de uma cultura a outra, que a gente pode falar que aí isso é ucraniano, isso não é ucraniano, por exemplo, o chimarrão, não é ucraniano. O chimarrão já é algo ali da região sul, Uhum. né? O chimarrão, o Sim, churrasco, e aí quando já você incorporaram isso. isso, aí você tem hoje já você tem a feijoada, você já tem a caipirinha, você já tem hoje com a internet você já também tem lá o funk, música sertaneja, você já tem rock, você já tem outras coisas ali, né, fazendo parte desse contexto. Mas ali, o que eu percebi, as mulheres principalmente, elas fazem muita questão de manter essa tradição. Então você tem ali, né, eu entrevistei 15 mulheres, mas essas 15 mulheres não foi entrevista de um dia, foi acompanhando elas durante 10 anos. Foram 10 anos conversando com essas mulheres, 10 anos observando os grupos. Eu conversei com uma senhora que tinha na época mais de 100 anos. 102 anos. Eu vi. Como que era o nome dela? Dona? Eu vi. Não é Rosa. Ai, agora o Como nome que é o nome dela? Eu o cheguei a nome me ver. fugiu, Cento porque e dois anos. Eu vi. e era engraçado porque assim ficava muito nítido. Ela, 102 anos, E muito lúcida. sim. Sim, eu E vi. ela fazia todo o serviço de casa e ainda dela olhava para a filha que tinha 80 É. e ela falava assim para mim: Uma menina. 80, uma menina. Menina. Para quem tá com 102 anos, 80 tá Excelente. ali, né? Um tirinho. É. Bom, meu avô faleceu com mais de 100. As Muito bem. minhas tias já estão com mais de 90, então a minha genética é boa. Eu passo do 100 aí Boa, fácil. boa. Essa é a intenção. Igual aquela senhora, né? Tem a minha vizinha também, a dona Martinha, também com seus 100 anos, fantástica. Então, assim, eu falo, exemplos eu tenho em casa, né? De muita longevidade. E um repertório de vida, uma história de vida Fantástica, né? sensacional. E aí, E o que elas falam durante todo o transcurso dessa vivência, dessa vida? então, olhando, né? Quando eu trabalhei ali, por exemplo, com as meninas de 15 anos, Hum, aí eu conversando com as meninas, aquela coisa já vai pra balada, já vem, né, coisa de vai pra balada aqui, ali. E eu perguntei, então tá, e pra casar, como que funciona, né? Como que vai ser? Não, pra casar tem que ser ucraniano. Falei, mas você está no Brasil. Ela falou, não, mas tem que ser igual ao ucraniano, eu quero um homem igual ao meu pai. é. Então, assim, que tem os mesmos costumes, as mesmas tradições, porque vai cuidar de mim assim como ele cuida da minha mãe. Então, assim, eu não consigo ver isso fora da cultura. Então, é muito fechado ainda. Então, se casa fora, porque naquele contexto, naquela época, não se. Tanto é que quando meu pai perguntou, Sandra, você vai casar? Aí já tá, né? Seus 15 anos ali já tá na hora. Porque para o ucraniano faz parte o casamento, porque você tem que manter a família, né? Aquela coisa toda. Aí eu olhei para ele e falei: Não, pai, não vou querer casar, não. Ele olhou: Como assim você não vai querer casar? Todo mundo casa, porque é tradição, né? E você tem que manter essa tradição, porque a família é primeiro lugar em tudo. Você tem que, a família, né? Você tem que ter essa questão aí de continuidade da vida, Uhum. continuidade da cultura e né, do ser ucraniano. Aí eu falei, não. Aí ele falou, o que que você vai fazer? Eu falei, pai, eu quero estudar, trabalhar e viajar.
E agora eu falo também ganhar dinheiro, né? Que é muito bom. Porque é isso que faz com que eu tenha as minhas viagens e consiga Permita. chegar até onde cheguei hoje. Aí ele olhou assim, mas e como? E como? É meio que assim, como que eu vou falar para todo mundo que você não quer casar? É meio, o filho do fulano já falou que está interessado em você. Eu falei, pois ele que se interesse por outra, que eu não vou querer. Aí ele olhou assim, a minha mãe falou, bom, é isso que ela quer, então a gente vai respeitar. Aí o pai falou, então tá bom, não quer casar, não quer, vai fazer o quê? Eu falei, eu vou estudar. Ele falou, então vai estudar na cidade vizinha? Eu falei, não, eu quero ir para São Paulo com meu irmão. Aí ele falou assim, como assim São Paulo com o seu irmão? Meu irmão morava aqui, ele tinha, na época, 25 anos, imagina. E eu Também com... não quis ficar. Não, meu irmão? Meu É. irmão... Ah, não, os meus irmãos, eles também não ficaram, Por os quê? mais velhos. É porque, assim, uma das coisas que a gente já aprendeu desde pequeno, o ucraniano, a gente não tem esse problema de sair. Tanto é que eles saíram da Ucrânia e vieram para o Brasil. Hum, Então, é uma das coisas que eles sempre falam, nós criamos, nós educamos os filhos para o mundo. hum. Então a gente vai orientar. E é mais ou menos assim: você tem o seu porto seguro aqui. Vai, se não der, a gente tá aqui. Mas você escolhe. Tanto é que os meus pais nunca falaram o que eu deveria estudar, se eu deveria. Eles falaram: o que que você quer? Eu falei: eu quero fazer isso. Eu falei: tá bom. Aí meu pai foi uma negociação, né? Que para homem deixar sua filha, única filha, mulher, sair foi mais complicado. Aí ele falou a minha mãe, né? Conversando, né? Com ele: não, vamos deixar, porque meu avô já tinha. Meu avô era artista, né? Meu avô, ele cantava. Ele era, foi soldado, cossack, enfim, foi várias coisas, então ele dizia que a gente tinha que experimentar tudo também. Ah, então ele era mais aberto para essas experiências. Então, tanto é que ele faleceu dizendo que em criança não se bate. Eu nunca levei uma surra na minha vida. Então, sempre foi conversando e, né, e educando a gente dessa forma. Aí a mãe falou: não, vamos lá deixar. Daí um dia eu escutei a mãe conversando com ele. Aí ele falou assim: tá bom. Ela não aguenta 3 meses. Eu olhei assim: 3 meses. E eu acho que combinaram com É. meu irmão. Você não vai fazer nada para ajudar. Eu vim, meu irmão, quer dizer, eu invadi, né? Meu irmão tava, eu acabei invadindo literalmente a casa onde ele estava, porque ele, né? Ele falou: ah, vem, né? Acho que o pai falou: recebe, porque daqui 3 meses ela já está em casa de novo. E acho que foi mais ou menos isso. Só que o meu É. irmão não me mostrou onde tinha escola, meu irmão não mostrou como é que eu fazia para pegar o ônibus, nada, ninguém me mostrou nada. Aí eu falei: não, eu vou ficar, eu não vou voltar, eu vou chorar. Choro, mas eu fico. Aí eu fui atrás da escola para mim, porque eu não vim para fazer faculdade só, eu queria um colegial. Eu vim para fazer o colegial, então fui atrás da escola para mim, Você viu o quê? Com 15 anos? 15. Aí eu perguntei para minha vizinha onde que tem uma escola. Ela falou: aqui em cima, o Ciridião Buarque. Eu falei: eu vou ali. Ela falou: não, é considerada a época que ainda a colégio, né, era considerado o estadual, era muito bom, e ali era um dos melhores. Ela falou: esse é um dos melhores. E aí eu fui. Eu bati lá e falei: eu tô vindo do sul e eu quero estudar aqui. Daí ela falou: então pega, traz a sua documentação. Eu não trouxe nada. Aí eu falei para a mãe: ó, manda por correio porque eu vou estudar lá. Aí eles olharam assim: mas como é que ela conseguiu? A intenção é que ela voltasse, porque ela adora Uhum. estudar e não tendo colégio, e ninguém me mostrou colégio nenhum. Aí eu fui lá, enfim. Aí fiquei, tô, né? Depois voltei, cuidei do meu pai, enfim, porque a tradição diz, né? A mais nova retorna para cuidar da família, do pai e Você da mãe. voltou. Voltei, terminei a minha faculdade, voltei. Os meus pais ficaram doentes e aí eu voltei para cuidar deles. Aí eles, né, faleceram, infelizmente, e aí eu retornei para São Paulo. Quantos anos isso? Do pai falecer, e mãe? É, nesse retorno, na... Olha, tem um tempinho aí. Eu fiquei quase 4 anos lá. E nisso eu fui vendo novamente, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu vi uma diferença muito grande. E quando eu voltei para a colônia, né, para Paulo Frontin de novo, eu vi novamente essa diferença. Eu tive que reaprender novamente e trazer muitas coisas que eu tinha deixado de lado. Então ali eu aprendi mais ainda a valorizar quem eu era. Então por isso de fazer o mestrado e doutorado também, porque é um débito que eu tinha com o meu avô e com a minha família, que sempre me deu o respaldo, e com a comunidade também, né? Mostrar o quanto eles são valorosos. Agora, dentro desse
perfil etnográfico, o que você pode descrever assim os comportamentos mais assim peculiares do ucraniano, da cultura ucraniana? Olha, o ucraniano ele é muito religioso, né? Hum. Principalmente, ainda hoje na Ucrânia, é um dos países onde são as pessoas assim mais católicas, né? Quando você fala. Então, a igreja, é tudo muito em volta da igreja. Então, quando eles vieram para cá, a primeira coisa que eles pediram foi que mandasse um padre. Porque eles podiam, o que que eles falaram? Para nós, a gente aguenta tudo, mas a gente gostaria de ter essa questão, né, do padre. Então veio o padre, daí vieram as freiras e tudo crescendo ali. Então formaram-se colégios ucranianos, né, escolas São muitos, né? ucranianas. Tanto é que a formação de padres ucranianos era feita pelo menos há algum tempo em Prudentópolis. Então Prudentópolis ficou como sendo a capital ucraniana no Brasil. Então, quando você entra lá, você vai ver a maioria da população fala ucraniano, a igreja é ucraniana, enfim, e eles são muito, né? Por estar longe, eu aprendi isso. Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a valorizar muito mais a minha cultura do que quando eu estava lá. E aí, o que que você faz? Quando você tem saudade, você se apega. E por isso que entram os ícones, né? As pinturas, que esses ícones, eles remetem a a um passado, a saudade de casa, entre outras coisas. Quais são os ícones assim? Já vimos alguns que mais se destacam. Bom, nós temos a pêssamica e a gente tem a pintura ucraniana, principalmente nas igrejas. Se você vê, É um estilo bizantino essa pintura? ela vem mais ali é, grega, né? Mais ali do Da grego, ortodoxa grega? porque assim, a irmã É, Silvia, que ela era uma das que eu entrevistei nesse período, ela ficou um tempo, inclusive, na Grécia, estudando. Tanto é que o portal que você tem, o painel que você tem na PUC do Paraná, foi ela que pintou. Então, assim, os ícones, ele não traz, porque a religião católica, ela traz, ou seja, como se fosse um ser humano, né? A estátua, ela remete a um ser humano. O ícone não, ele não traz traços humanos. Mas esses traços e a música, enfim, a dança, tudo isso remete a um passado e uma saudade. Você fala assim, Sandra, mas como que você, que é descendente de ucraniano, quando você olha para isso tudo, você tem uma saudade? Você fala, como é que você pode ter saudade de algo que você não viveu? Aí entra a neurociência, que hoje a gente consegue observar muito. Geneticamente, nós trazemos tudo geneticamente, energeticamente, né? E a neurociência mostra. Eu tenho isso dentro de mim. Então, se cientificamente falando, eu tenho geneticamente dentro de mim de 7 a 10 gerações anteriores, então, quando você fala alguma coisa, conta uma história, é como ativa isso, o ambiente ativo, é como se eu estivesse vivido aquilo, mas está em você. E o ambiente potencializa. Então, quando alguém, os Dido, né, Dido, Baba contavam as histórias, é como se a gente tivesse vivido aquilo. E é, porque nós somos 50% de cada um. E a gente traz hum. isso tudo. Então, muito do que hoje, para mim, foi extremamente interessante, porque eu fui entender a mulher ucraniana, eu fui entender quem é Sandra. Então, o porquê de algumas coisas eu ser radical em algumas coisas, o porquê de eu, né, levar muito a sério determinadas coisas. E quando eu vou para lá como cientista, eu tenho que manter o distanciamento do objeto. Então, foi um treino muito grande. E para mim é ótimo que hoje, como terapeuta, eu consigo manter esse distanciamento, porque foram mais de 10 anos mantendo o distanciamento daquilo que era muito forte no emocional para mim, que estava já no meu emocional ali muito forte. Então hoje eu consigo fazer esse trabalho de distanciamento, que é meu, que é do outro. Que é uma disciplina que, inclusive, eu atuo, né, dava aula na psicologia, que é a psicologia do cotidiano, que nada mais é que uma etnografia. É onde você vai, você faz parte daquilo, mas você cria o distanciamento para que você possa ver o todo. Mas e como que fica o processo adaptativo nisso? Uma vez que você tem que se inserir, mas ao mesmo tempo você tem que se aliar, você tem que ficar de fora. É, como funcionaria isso? Não gera
não gera uma fissura, não gera uma ruptura esse processo, que ao mesmo tempo que você tem que se adaptar para vivenciar aquilo, ao mesmo tempo você não pode se contaminar e tem que permanecer alheio. É, porque o que acontece? Nesse contexto, quando você vai. Por isso, conhece-te a ti mesmo é fantástico. Hum. Porque tudo começa e termina em você. Quando a Sandra entendeu quem é a Sandra, e aí quando tu pergunta, né, como que são essas mulheres lá, a de 102 anos para 80 anos, teve um diálogo que nós estávamos lá tomando chimarrão, ali conversando, ela falou, olha para essa minha menina. Minha menina, né? Hum. Seus 80 anos, minha menina é linda. Então, assim, ela falou assim, olha essa minha menina, por que que ela usa ainda o lenço? E o lenço tem um significado forte para os ucranianos, né? Que é quando a mulher casa, ela vai no altar de Nossa Senhora e é colocado o lenço nela. Então não se mostra mais o cabelo, né? Porque o cabelo tem um significado, né? A mulher solteira, ela mostra o cabelo. A mulher casada, não, porque ela já casou, E lá é enfim. mantido isso? Hoje não mais, mas o que acontece? Aquela moça, né? Aquela senhora, as duas senhoras, ela, né? Porque foi programada daquela forma, tinha que ser daquela forma. Falou, eu tenho que ser assim. Porque já, né, eu trouxe isso comigo. Mas aqui ela pode ser livre. Ela dizia assim, ela pode ser livre. E por que que ela não tira esse lenço? E aí entra hoje, né, a neurociência dizendo, porque é uma programação. Então ela vive o presente de acordo com o passado dela. Uma neuroprogramação que ela não consegue romper. Ela só vai conseguir quando ela entender o porquê que ela faz isso. Então, se ela está tirando o lenço, ela está ofendendo quem? Quando ela entende que ela não está ofendendo ninguém, que são tradições, e que foi colocado pela sociedade, muitas vezes até para fazer com que a mulher fique mais ali, né? Preservá-la, né? Talvez. Preservá-la, Falar, ou ela aquela. não é um alvo, Ela é casada, ela ela é tem as casada. obrigações de casada, então você não olha para ela. É mais ou menos nesse sentido também. E onde entra Simone de Beauvoir? Você cita Beauvoir. Eu cito em uma parte, né, Simone de Beauvoir. É a questão de se tornar mulher, a questão de não nascer, aquilo que ela fala. Mas isso em relação à mulher ucraniana? Se ela vem já com essa programação neurobiológica, neurocomportamental, e de uma certa forma o viver é uma reminiscência, um eco do passado, de um inconsciente coletivo, como que ela vai se tornar algo se ela já é algo, algo que é construído desde sempre? Como ela faz isso? Como ela é efetiva isso? Então, a grande questão aqui na época que eu fiz, eu ainda não tinha estudado psicanálise Hum. e nem neurociência, né? Hum. Então, a partir do momento que hoje eu vejo que ela traz essa programação e como que ela se torna, quando ela deseja se tornar algo, entre Hum. parênteses, fazer algo diferente, é quando ela olha para isso e ela entende como foi feita essa construção e ela fala: tá bom, mas agora eu escolho fazer diferente. Mas é dada essa opção pela cultura. Pela, A cultura ucraniana não chega a ser, pelo menos em Prudentópolis, desculpa, fechada é, dentro dos seus arquétipos, dentro das suas linguagens, dentro do seu viver. sim, e essa é a grande questão. Porque ali Você nesse. rompeu isso. Sim, eu comecei a romper quando eu disse que não queria casar. Tinha alguma coisa ali já no meu inconsciente que dizia: você não precisa disso. E quando eu saio, né, eu começo a ver as diferenças. Só que aí você tem um outro contexto também. Você vem para São Paulo, por exemplo, você vê também que as mulheres também estão numa programação. E aí o que acontece? Você, para poder fazer parte, você deixa de ser quem você é na sua essência para você poder fazer parte. Então você acaba servindo e não honrando. Honrar é diferente, é olhar para aquilo tudo e falar: valeu, eu vou, tá tudo certo o que o senhor fez, agora eu vou seguir. Agora, o que que as pessoas fazem? Elas servem. O que que é servir? Elas querem, faz o tempo todo para ser vista e ser valorizada. E não é nesse sentido, é olhar para aquilo, eu honro, mas eu vou fazer de acordo com a minha essência, de acordo com quem eu sou.
construção da identidade. Isso, aí você vai construindo a sua identidade, porque a construção da identidade, como diz a Silvia Lane, você vai elencando aquilo que você entende que é melhor para você e que é mais conveniente. Então, se quando você é pequeno, você fala, eu vou ficar quietinho porque eu tô vendo que tem retorno, ou eu vou fazer bagunça porque também tem retorno, que daí me dão atenção, aí eu vou construindo e vou elencando e elegendo o que é melhor para mim. E aí, nesse contexto, você vai construindo a sua identidade. Por isso, quando uma mãe diz, tá na cultura ucraniana, foi educado igualzinho, aprendeu a fazer exatamente tudo igual. E por que que é diferente? Porque você faz as suas escolhas e você faz as suas escolhas de acordo com aquilo que você entende que está sendo amado. Na realidade, sempre é uma busca por aceitação de não é aceitação e principalmente amor. As pessoas buscam amor. Então, por isso que às vezes elas deixam de fazer o que é interessante para elas, que vai ser valioso para elas, mas ela vai te servir porque entende que você vai dar o amor. Mas o amor você nunca vai encontrar no outro. Esse é uma grande questão que eu vejo na sociedade. Porque as pessoas entregam a mesma coisa. Eu casei, agora eu entreguei para você e você vai, né? Você tem a obrigação de me fazer feliz. E aí essa troca não tem equilíbrio. Então, o que que acontece? Na cultura ucraniana, quando eu comecei a observar, até na pesquisa, tendo esse distanciamento, eu olhei, eu não preciso ser igual, é muita rigidez realmente. Né? Por exemplo, para entrar em alguns locais, por exemplo, a dança. Até um tempo atrás, só ucranianos. Hoje tem algumas exceções. As Mas festas, poucas. poucas, ainda poucas. Então, tem um grupo de mulheres que está entre, né? Eu tenho Os ali. chamados nativos ainda prevalecem. Só que assim, tem as mulheres que são da faixa etária de 30 a 40, 45 anos, são extremamente rígidas. Elas querem manter aquela cultura a todo custo. Por quê? Então, é porque. Nessas suas trocas interativas com você, é um termo que eu adorei, na busca dos significados, o que você identificou nisso? Sem jogar para o viés Uhum, psicanalítico. controle. Controle. E então insegurança também. Porque ali elas se sentem pertencentes, percebe? Ali elas estão num grupo onde elas todas fazem da mesma As forma. matriarcas. É. E aí é o controle que tem, daí tem o controle. Elas têm um grupo onde elas controlam o homem, controlam os filhos. Elas têm É esse uma cultura controle. matriarcal, a cultura ucraniana. O povo fala que tem a questão né, do homem, falam que é patriarcal, mas do que eu percebi, quem É, manda lá são eu, as é, mulheres. eu, Ali, porque quando você olha a cultura, como é transmitido, como é feito. Tanto é que eu lembro que na minha defesa, a banca falou: Sandra, como que você pode dizer que as mulheres ucranianas preferem casar com os homens ucranianos? E aí eu fiz, né, todo um contexto. Uma das bancas falou: não, eu não concordo com isso. Eu falei por assim. quê? Daí eu falei assim, bom, mas por que que você não concorda? Ele falou, não, isso não é possível. Eu falei, como que não é possível? Eu falei assim, as mulheres ali, você tem um menor número de separação. Porque na cultura ucraniana, Pela identidade quando cultural, você é casa, lógico. não separa. Quando você casa, você não É a separa. formação É religiosa formação. Então, forte. assim, é muito forte. E detalhe, essas mulheres educam os filhos. Então, quando as pessoas reclamam, igual todo mundo fala, esses jovens de hoje, aí eu paro e pergunto, esses jovens de hoje foram educados por quem? O que que você está transmitindo para esses jovens? Então, eu percebo ali uma cultura muito forte, principalmente ali né, naquela comunidade, que tem essa coisa muito forte, né? Vai já para o catecismo, ali no catecismo, quem que está educando são as mulheres. Sempre as mulheres, nas Sim, escolas. aí tem a questão, é patriarcal, mas o que que eu percebia? Não só lá em casa, mas também em todas as casas que eu frequentei, essa mulher, ela sabe muito bem como conversar com o homem. Ela não chega gritando e brigando, as mulheres com as quais eu conversei. Elas vão lá no diálogo, tá, tá, tá. Elas conseguem tudo e depois chegam e falam: tá vendo? Meu esposo falou que tá tudo ok. Elas dão o crédito.
para o homem, elas não tiram ele do papel dele. Não desrespeito. É, Literal. e elas conseguem tudo que elas desejam através desse contexto. Tem conflitos? Tem conflitos, é claro, não é tudo maravilha, né? Tem várias coisas lá que realmente já é meio que a gente percebe não só no Brasil, mas no mundo, a questão machista, enfim, entre outras coisas, Mas a mas cultura sulista é uma cultura, eu diria, mais pro machismo, né? sim, Apesar de toda essa prevalência do matriarcal. Mas ela é, tem isso, né? ela tem, né? E aí eu falo, é que ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes também. Mas essa mulher, ela aprendeu a trabalhar com essa questão de conversar, de se comunicar, e ela não faz questão de ficar com os créditos. Ah, fui eu que fiz. Sandra, olha, eu vou te falar pela minha perspectiva dentro de tudo isso. Eu até brinco, eu falo, e alguém deve ter dito, eu também devo ter lido, devo ter absorvido isso de algum contexto. O homem sai do controle da mãe, controle da mulher, ou de quem fizer esse papel. Não tem Sim, como. Ele já chega programado para obedecer. O homem não deixa de ser o burrão de carga do sistema familiar, do sistema social. E tem que ser, ele é o mais forte. Ele é feito para isso. Ele é para caça, ele é para guerra, ele é para aquilo que vai permitir a sobrevivência. Agora, essa tessitura mais fina, mais delicada, isso é a mulher que constrói. É como, talvez aí, o bordado, ele tanto signifique isso. Porque que a mulher é a detentora dessa, não somente, lógico, não é um sexismo isso, mas dessa cultura, né, dessa habilidade de entrecruzar relações, perspectivas, vidas, destinos. Eu acho que é, essa é uma simbologia muito rica do bordado. Você fala disso. sim, Você aponta isso quando você fala aí dos órgãos, da proteção. Olha aí como que ela vai dirigindo, quase o destino, né? é uma teia, né? É uma teia, é uma coisa Goethe assim já fala isso, né, impressionante. que eu acho muito bonito. Né, é Hum. uma teia que se vai construindo e aí você vai criando as identidades. E essa questão, realmente, o homem, o que eu percebo, é do homem, é nato do homem, mas o que está acontecendo? A mulher, quando ela se coloca muito, porque a gente tem os dois, masculino e feminino. Quando a mulher, ela se coloca muito no masculino dela, aí o homem, ele fica muito no feminino. Ah, o Jung, né? Será que esse já está É, na. e aí você tem, aí chega uma hora que a sua natureza grita. Então não é você ser feminista ou não ser feminista, é uma questão que já você já vem com essa questão biológica aí de você ser o provedor, de você manter a família, de você cuidar. Então é algo que já tem. E aí você tá, né, aciona ali o seu reptiliano, como a gente fala. Você tá Isso ali é no a seu parte mais você instintiva, tá no seu mais. reptiliano. E quando a mulher ela quer tomar esse lugar, aí se confunde. Então, o cérebro entra um pouquinho em confusão. Ele fala: pera lá, eu não estou conseguindo entender muito bem isso, esses papéis. Então, as pessoas não estão mais, né, se confundem um pouco esses papéis. E aí, quando você vai para essa cultura, né, quando você olha e vê essas mulheres, e principalmente essas que eu digo que elas são mais radicais mesmo, elas são ali, tem que ser dessa forma, não pode ser uma coisa diferente, elas buscam na história para ver qual é o bordado, cada dança é uma música, cada música é um bordado, cada passo significa alguma coisa, remete ao meu pai, remete ao meu bisavô, remete à Ucrânia. Então, tá no Brasil, mas tudo remete ainda à Ucrânia. E a Ucrânia em si, ela. Porque é o progresso, a evolução. Ela consegue ser tão original como essas culturas locais, Não, como esses que nós chamamos de italianos oriundi, né? Os herdeiros dessas tradições, ou já se perdeu muito lá. na Ucrânia, porque o que acontece? A Rússia, né, com a ex-União Soviética, ela dominou ali a Ucrânia, não foi, não foi espontânea, a Ucrânia não disse, ah, tudo bem, vamos fazer parte, não, teve, né, eu diria ali um genocídio ali, milhares de pessoas morreram de fome, assassinadas, né, tiraram todos os grãos, não teve A partir de 21, isso, tiraram 1921, você cita todo, enfim. isso. Aí o que 4 milhões no é, primeiro momento. sim, é muita gente Isso em 29 lá, é, com Stalin.
Então, aí o que acontece? A Rússia, o que que você faz quando você quer dominar um povo? Você tira a cultura dela. O que que é Isso. cultura? É o idioma, são os trabalhos artesanais, é a dança, é a igreja, E foi tudo proibido tudo proibido. E aí eles na começaram a Ucrânia. russificação. E aqui não, né? Aqui não, Olha porque é que o que o meu avô interessante. agradecia. Eles trouxeram os livros, eles pediram o padre, eles pediram as freiras, e aí foram, né, mantendo. Então, tem muita coisa que você vê, você fala, na Ucrânia não existe, né? Eles perderam lá por conta É dessa dominação isso, soviética. porque você tinha que russificar. Rússia, né? É, Rússia. tinha que russificar. É, Tanto é que ali onde é, Rush. que a Ucrânia era a Rush de Kiev. É, E né, do de início Kiev, é. era Rush de Moscou. E aí o que que eles fizeram? Colocaram Rússia Hum, para poder confundir o nome, porque eles queriam já ali, né, já nesse início, porque eram tribos que estavam ali. E então né, a Ucrânia ela era conhecida como Rush de Kiev. E o outro tinha Moscou, que era Rush, daí colocaram Rush de Moscou. E nisso os ucranianos falaram, não, nós não somos. E aí, claro, foi começando né, as divisões, etc. Nós vamos mudar o nome porque nós não somos, porque confundia. Então todo mundo fala, Ucrânia é uma colônia da Rússia. Nunca foi. Né? Então as pessoas falam, porque foi colônia. Não, não teve essa questão de colônia. Eram povos eslavos que depois foram se formando. Aí teve Rush, né? A Rush de Kiev. E aí, nesse contexto, daí veio a Rússia e ela colocou o nome, e depois a Ucrânia, para poder se diferenciar, mudou de pequena Rush, ou de. Por isso que falam rutenos, né? Os ucranianos são os rutenos, né? Pequena Rush, rutenos, etc. Então, aí eles falaram: não, nós vamos ser Ucrânia. Daí mudou o e, nome. e a Ucrânia é um potencial agrícola, aliás, é uma potência É agrícola. por isso da briga, porque na Os época minerais, realmente um país muito rico. em termos de minério, Sim, agricultura, sim, enfim, e até o exército, né? Em sim, termos de exército, sempre foram os melhores ali. sim. Os Cossack. É isso, os cossacos, as danças cossacas, enfim. Eu vejo lá o que você relata lá na história da formação do povo ucraniano. Muito legal, um trabalho. E você chegou a publicar esse trabalho maravilhoso que você fez. Então, a banca pediu Hum, para que, né, eu tirei a nota máxima e com indicação para publicação. sim, A minha orientadora, que não nos ouça, né, ela sempre cobra, Sandra, quando que você vai publicar? Tanto é que esse trabalho que está, né, um na belo biblioteca da trabalho. PUC, Sim. ele é muito citado em outros trabalhos, porque os outros falavam da imigração. Eu Hum, comecei a falar da questão cultural e principalmente o papel das mulheres, porque essa coisa de né, machismo mesmo, machistas, etc., que é patriarcal, então meio que se coloca, né, isso como se fossem os homens que mantinham isso tudo. Na realidade, depois da não, pesquisa, são não. as mulheres São que as vão mulheres. passando, enfim, né, as suas crianças lindas. E a gente, e aquela coisa, e hoje a gente sabe que a gente já tem geneticamente, e isso só é potencializado. E O o ambiente. paradoxo é isso. Hoje, o ucraniano do Brasil ele é mais ucraniano que o ucraniano da É, Europa Oriental. então, tu falou e eu vou viajando aqui falando das coisas ucranianas. Quando a Ucrânia se separou em É, 92, vários ucranianos daqui do Brasil foram para lá para ensinar como é ser ucraniano. olha aí, olha aí. Muitos foram para lá para mostrar como que são as tradições, porque aqui se manteve e ainda tem muito forte. Nós temos um grupo, né, principalmente Hum, de mulheres e homens também. Você vai à igreja ucraniana, os cantos, a missa, é muito bonito. É muito bonito. olha, não, eu fico isso. E Prudentópolis realmente nesse ponto se destaca, né? Na arquitetura, em tudo. Ali na região, a minha cidade é Paulo Frontin, É, né, que que é, foram, né, quem veio, os que é Paulo vieram. Frontin, é Prudentópolis, que mais ali que Paulo temos? Frontin, Malé, Malé, Irati, Rio Azul, Irati Rebouças. também? Sim. Ah, Irati, Irati, ali Ponta Grossa também tem bastante. Ponta Grossa. Aí você tem ali Curitiba também tem Ponta uma Grossa é leva. muito forte também, a igreja luterana. Sim. Os alemães ali é É. forte. E aí você tem ali nessa região, então é sul do Paraná, norte ali de Santa Catarina, ali na Uhum. divisa. Então, na minha cidade, todas aquelas cidades ali tem um colégio ucraniano e tem uma igreja ucraniana.
Aí tem a igreja brasileira, que daí a igreja brasileira. Agora, né? Antigamente eu lembro que até para fazer nas festas, que é a comunidade que vai à igreja fazer, né? Organizar os Sim, quitutes, os sim. doces. Era difícil entrar alguém para fazer se não fosse ucraniano. Hoje já se permite. Mas Mas se antigamente. permite assim com ressalvas. Ou não. Olha, hoje não, hoje as pessoas olham, porque assim, não é que não é bem-vindo na cultura, eu tô dizendo aqui, pode dizer, nossa, não querem que. Não, as pessoas são bem-vindas, até porque meu avô sempre dizia o seguinte: não é que porque é polonês, porque é preto, não. Você tem que olhar para as pessoas, ele chamava de né, nega, neguinha, era sempre assim, branca assim, me chamava de neguinha. Você não pode olhar para as pessoas e ver a cor ou se é polonês, porque existia uma rixa muito grande entre poloneses e ucranianos. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa brava porque um polonês mexeu comigo e ele sempre mexia. Aquele dia eu falei, fui lá e dei um chute nele. Aí eu cheguei em casa, ele falou: o que aconteceu? Eu falei: ah, eu dei um chute lá. Ele falou: não, você vai voltar e vai pedir desculpa. Eu falei: mas Dido, é polaco? Ele falou: não importa. Ele é um ser humano e você tem que olhar para ele como um ser humano. É um polaco. Aí ele olhou para eu, daí eu olhei assim, e falei, como assim? Eu era pequena, né? Temos a Sarakowski. Eu olhei assim, ele falou, não, vou te explicar uma coisa. A gente não pode olhar para o outro e olhar se é polonês, não importa a etnia, o raça. Naquela época ainda era raça. Então, assim, não importa. O que importa é quem é a pessoa. O ser humano. Porque quando se trata de, porque é polonês, ele falou assim: eu já passei por situações onde nós éramos amigos dos poloneses, depois ficamos inimigos. Depois a gente é amigo, inimigo, e tem uma questão política muito grande. Então a gente não pode julgar o outro por questões políticas, por questões econômicas. Você não pode julgar o outro dessa forma. Então, o outro é um ser humano educado, e você, como é educada, você vai voltar lá e vai pedir desculpa pro seu Fernandes. Eu falei, tá bom. O Vou que até lá e você pedir. entende por ucraneidade? Ucraneidade é a Sandra, né? Hum, Porque a Sandra, ela também, hoje, ela sabe, ela consegue ver nessas questões que ainda são muito fortes, que ela pode repetir ou não. Então, hoje, a Sandra, com tudo que ela estudou, tudo que ela buscou para conhecimento, principalmente a pesquisa que eu fiz, hoje eu olho para isso, eu sei que eu sou uma ucraniana. Porque não tem como eu negar geneticamente e culturalmente, não tem como negar. Mas hoje eu sei o quanto isso impacta no meu emocional e eu sei gerenciar isso. Tanto é que eu brinco com os meus alunos, vocês querem a colona, porque a colona é a ucraniana braba, hum. né? Ou vocês querem a doutora? Aí depende do que vocês vão querer. Mas só que hoje eu sei exatamente diferenciar quem é ucraniana, com todas aquelas tradições, a brava mesmo, né? Que em muitos momentos é. A gente ali tem, né? Tem uma hora brava, outra mais simpática, etc. Mas hoje eu sei quando trazer essas mulheres que tem aqui com a Sandra. E pela psicanálise, como que você veria a mulher ucraniana e o hábitos? É, a mulher ucraniana, né? Quando a gente para e olha, eu não trabalho muito a psicanálise freudiana, né? Hum. Até porque com os ucranianos não teria como, aquelas mulheres são todas muito religiosas, né? Ou seja, reprimidas. Não necessariamente, né? A religião não reprime. Principalmente a essência do pensamento freudiano, a Ah, sim, sexualidade. sim, nesse contexto, sim. Tanto é que a gente vê o símbolo do lenço, né? É, Acaba sendo uma repressão também. Então, quando você olha é para uma isso, defesa. acaba sendo assim, quando a gente olha para pensar dessa forma, sim. Então tem muita coisa que ali elas ainda são, né? Sou obrigada a fazer porque elas não entendem exatamente de onde que vem e por que vem. E muito do que é feito dessas tradições a gente vê que é para controle mesmo. Né? Se a gente fosse olhar e se as pessoas tivessem mais consciência, o mundo seria outro.
Hoje, olhando e fazendo, né? Hoje eu estou numa transição de carreira, já trabalhando mais com terapias. Eu olho para aquelas mulheres, eu falo, é desnecessário, mas eu respeito porque elas não aprenderam de outra forma. E isso está muito forte na programação delas. Então, eu olho, honro, e se eu posso contribuir com uma palavra para trazer um pouquinho mais de clareza, eu trago, porque realmente o que acontece você tá, elas estão repetindo, né? Elas estão repetindo os padrões das suas ancestrais. E tem muita coisa bonita para se ver e para se construir. Mas o que acontece fica ali, repetindo, e fica no looping, no looping. E aí isso causa um sofrimento muito grande. E aí o que elas fazem? Elas vão buscar nessas tradições para poder, né, Uma uma compensação. compensação. Quem é mais, eu diria assim, menos controlado dentro dessa cultura matriarcal? O menino ou a menina? O menino, né? Ele tem mais liberdade. Os Tem. meus irmãos, por exemplo, falaram, tô indo, foi. Eu tive que negociar um ano. Por mais que meu pai falou, tá tudo bem, você não quer casar, não casa. Mas como assim vai sair de casa minha menina de 15 anos? E não ficou ninguém lá. Não, tem o meu irmão, a gente tem casa lá, Ficou lá. sobrinho, sim, sim, eu sempre Mas ainda na retorno área para lá. rural. É ali no, não, a gente fica ali na cidade, porque o que acontece? Foi dividido em colônias, né? Hum. Você tem a cidade de Paulo Frontin, tem a colônia, por exemplo, colônia 7, colônia Vera Guarani, enfim, você tem as colônias, então foi dividido em colônias. E a gente fica ali na cidade. Cidade tem o quê? 1.000 habitantes. Paulo Então, Frontin. é, mas na região, 1.000 pessoas? 1.000? na cidadezinha. Mas É. aí você tem as colônias que tem Mas a é uma questão colônia, agrícola. praticamente. É uma colônia. É, Paulo Frontin é uma das colônias, né? é. Por E é isso que eu falo, município? é um município. Nossa, 7.000 e poucos habitantes. fi. Mas é uma E os só delícia. ucranianos? Não, agora a gente tem alemães, tem ucranianos, e aí lá já se casa ucraniano, polonês. Então as coisas estão ficando mais leves, né? Mas a minha Mas época, aí já por se vão o exemplo, quê? 100 anos, mais de 100 anos de ali são mais. exogamia, de aculturação, Sim, de mistura. Mas ainda são ainda é fechados. muito É muito ainda é fechado. fechado em alguns momentos. Principalmente ali, A né? região sul do Paraná é difícil Então, assim, nesse não é que, ponto. igual eu falei, não é que a pessoa não é bem-vinda, a gente é Não, respeitado, acho que não é isso. mas Não é isso. é, é uma questão, eu hoje eu vejo como uma questão de preservação. É É cultural, é preservar-se. cultural. Né? Não é que não gosta. Quando a pessoa fala, eu vou para o sul, acho que eles não gostam. Não é que não gosta de você. É uma autopreservação. E eles se preservam através da cultura, né? Dos costumes, das tradições. Mas quando você entra numa família dessa, você é muito. Quando você né, ganha, entre aspas, né, o respeito, A enfim, a confiança. confiança. Aí eu tenho amigos que casaram, amigas que casaram com que não são ucranianos, são de outra etnia, alemão, e a gente fala brasileiros, né? Os outros, a gente chama de brasileiros. Aí eles separam, mas eles falam: eu não vou deixar mama e tato, que são os pais da ex-mulher, porque são tratados como filho. E aí eu perguntei uma vez em uma das entrevistas: por que que se trata tão bem as pessoas que vão entrar na família? Aí eles falaram, todas as respostas. Eu tenho que tratar muito bem para saber como minha filha está sendo tratada. Muito, muito Ou o meu bom. filho está sendo tratado. E você usou também a metodologia. Você descreve lá, acho que uma semana que você ficou no vento? Aí eu Não. fiquei várias vezes no convento. A observação participante. Isso. Por quê? Porque, O mosteiro. uhum. Porque assim, eu desse Mosteiro ou convento? Você ficou convento. convento, o mosteiro é É, masculino. eu fiquei no convento, porque assim, desde pequena eu sempre estava muito ali próxima da igreja, né? Hum. É, até eu brinco, né? Você não pensou em seguir carreira religiosa, não? Não, eu falei para minha mãe não deixou. Ah, Aí, assim, e hoje eu concordo com ela, porque por que que eu ia tanto? Eu gostava de brincar com as meninas do colégio.
E elas brincavam comigo, né? Colocavam lá, ia na igreja, me colocavam no pano e arrastava pra lá, pra cá, era uma festa pra mim. Então, minha mãe via que eu gostava de ir por conta das brincadeiras e não tanto pelo, né, pelo conceito, pelo método delas, enfim. E ela dizia, não, minha filha, minha mãe não era lá muito de, ela, né, ela tinha outros pensamentos ali, ela falou, não, você nasceu para o mundo. Tanto é que quando eu falei que queria sair estudar, ela apoiou, né, apoiou muito. Então, assim, por que que eu fiquei, né? É claro que eu vivenciei desde pequena, eu sou ucraniana, né? Eu sou descendente de ucranianos. Então, mas eu procurei em livros e não achei nada que se, né, que falasse sobre isso. Então, o que que eu fiz? Uma pesquisa, né? Eu sou professora de pesquisa também, né? Uhum. Então, eu fiz uma pesquisa primária, qualitativa, por observação participante. Sim, Então, eu tinha acesso, até por sim, conta da sim. irmã Zita, eu tinha acesso a esses espaços e eu fui muito bem-vinda quando eu falei que ia falar da cultura, das mulheres. E para eu olhar, não bastava a Sandra dizer aquilo que ela viveu, eu precisava confirmar se aquilo ainda era, como era, toda aquela coisa que eu aprendi também. A mesma coisa que elas aprenderam, eu também aprendi. Só que não existia em livro. Não existia em lugar nenhum. E quando se fazia algo sobre os ucranianos, normalmente eram homens escrevendo. E era sempre sobre a perspectiva do homem, não da mulher olhando para aquilo tudo. Então eu fui, e aí eu vivenciava. Eu acordava junto com elas, eu ia para missa, eu fazia tudo. Tanto é que um dia eu, né, saindo, terminando as séries, eu teria que voltar para São Paulo, que trabalhar, enfim, dar continuidade aqui à minha vida, entre aspas, né? Que lá era pesquisa. Uma das freiras olhou e falou: Você não pode ir embora. Eu falei: Por quê? Porque você já é nossa. Sério. Então né, eu fiquei tão freira ali quanto elas, até para vivenciar, né, entender aquilo tudo. Então, eu não fiquei só observando, eu vivenciei tudo aquilo. E depois eu tinha meu diário, eu ficava escrevendo as coisas, as percepções, os sentimentos. Isso para mim foi maravilhoso, porque eu fui me conhecendo também, entendendo o que era interessante Elas manter. eram ucranianas. Ucranianas, lá só se falava ucraniano. Ainda se mantém isso. Sim, no colégio só se fala. Tem agora na igreja, fala uma parte da missa ucraniana, a outra português, porque já viram que tem que se adaptar, né? Tem muitos descendentes de ucranianos que não falam mais o ucraniano, mas eles gostam da tradição, eles gostam da missa, então se fala uma parte em português e outra ucraniano. Tem um dia da semana que é só português, mas você tem lá no caderninho, né, de missa ucraniano e português. Então, porque assim, quer manter essa tradição e muitos não, né, não estão mantendo o idioma. Então, eles fazem isso. E eu E a fiquei lá um dança tempo. ucraniana? O que que ela tem de diferente, por exemplo, da nossa? O que ela, no que ela se diferencia? No que ela se destaca? A dança, Você falou que para cada música é uma dança diferente. é porque cada Seriam que região. umas 12 danças, pelo menos? Você tem. Porque cada uma tem um significado, cada uma vem de uma região da Ucrânia. Hum. Tanto é que cada região da Ucrânia tem um bordado e tem uma dança. E tem uma música, você tem o pessoal que é das montanhas, você tem o pessoal que é mais da agricultura. Então, sempre o povo fala que o ucraniano é muito sério, não gosta muito de festa. Lá em casa, meu pai, ele tocava, né? Meu pai e os irmãos, todos eles tocavam algum instrumento. Então, quando chegavam em casa, meu pai sempre tinha sanfona, né? Que a gente chama de gaita no sul. Violino, meu pai tocava. Eu cresci com o meu pai tocando violino. E o meu pai não foi para uma escola, só de Só de ouvido. só de ouvido. Ele tocava qualquer música maravilhosamente bem só de ouvido. E os irmãos dele também. Então era uma, né? E o meu avô, ele ensaiava as minhas tias para fazer apresentações em Curitiba, de canto, de dança. Ele dançava muito bem. Então também, então a minha família era muito disso. Então os meus tios chegavam, minha mãe, meu pai tirava a mesa, eles começavam a tocar, minha mãe cantar, dançar, então era muito isso também. Então eu cresci, então a música, a dança, tem um significado muito importante, que te remete também matar a saudade, aquela coisa toda dos ucranianos também que te remete a uma Ucrânia, né? E o conteúdo dessas letras, a poesia, do que ela fala? Ela fala da colheita, ela fala
da mulher, do casamento. Ela fala de coisas boas, não fala de tristeza. Hum. E uma das coisas que eu observava quando nós estávamos reunidos era meio que proibido falar de guerra. Não se falava das guerras. Só se falavam das coisas boas, o quanto era gostoso as danças, as festas, a colheita, como que era. Então, assim, eu nunca ouvi meu avô falando da guerra. Muito, né? Então, assim, até a única vez que ele falou foi quando ele me chamou a atenção e disse: Nós já estivemos em guerras com vários povos. E com esses mesmos povos nós também tivemos amizades. Então, você não julga o outro pela etnia dele, ou pela raça, ou pelo país que ele está, e sim pelo ser humano que ele é. É porque as coisas na política mudam, né? Muda, e você tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra. Então, é nesse contexto. Então, a dança, ela tem, né, os passos são diferentes, né, enfim, e cada dança traz um bordado, porque remete a uma região. Essas 15 participantes que você entrevistou dentro da sua pesquisa, teve alguma coisa assim, em termos de perspectiva, que uma se diferenciou da outra significativamente? Ou mais ou menos todas mantiveram o mesmo perfil? Olha, Assim, uhum. cultural, social, alguma coisa dessa linha. O que que eu percebo? Essas mulheres, elas não ficaram, e é uma das coisas que, até quando eu fui para, né, fiquei lá, foram mais de 10 anos de pesquisa, né, indo e vindo. Eu Hum. coloquei ali que eu fiquei 5 dias, mas entre ir e vir, foram, né, 10 anos aí nessa pesquisa. E aí o que que eu percebi? Essas mulheres ucranianas, muitas não ficaram presas ali, né? Elas cresceram, foram ser juízas, saíram para estudar. Você tinha representante na época, eu não lembro, não consigo recordar o nome agora, mas ela estava na ONU também. Então, assim, as mulheres ucranianas aqui no Brasil, elas têm uma representação muito forte na política, na sociedade. Então, elas saíram, se tornaram professoras, doutoras, enfim, elas não ficaram presas só ali. E eu lembro que a Madre Superior, ela falou: Sandra, você não vai ficar contando daquela mulher, né, que veio, que era coitadinha, que os homens gostam de falar né, nas histórias, enfim, olha os homens contando a história, né? Então, assim, eu quero que você conte do ponto de vista, e não é, entre aspas, puxar o saco da mulher, mas é contar a realidade, ou seja, essas não vai ficar falando igual todo mundo fala, porque é o imigrante, a mulher coitadinha que vai ficar lá na roça e que sofre, não sei o quê. Teve isso? Teve também, assim como o homem também foi para a roça, também teve esse sofrimento. Mas vamos contar a história bonita também, que quanto, olha só como esse Paraná cresceu. Olha só essa lavoura que a gente tem. Olha só o maquinário que esse povo tem hoje. É mostrar isso, como a agricultura ela está potente no sul e tem mão de ucraniano. O quanto os nossos ucranianos estudaram, em nenhum momento se deixou de estudar, mesmo na adversidade, mesmo não tendo um colégio, uma escola nesse momento, o como o ucraniano valoriza essa questão da educação, de conhecimento, enfim, então sempre se valorizou. Você vai para as colônias, você não vê aqueles casebrinhos, você vê casas muito bonitas, você vê pessoas muito, né, bem financeiramente, intelectualmente falando, e sempre buscando que os filhos vão a mais, vão além, né? Mostrando o quanto a gente cresceu, que a gente não parou no tempo. Por mais que alguns queiram ali naquele contexto, alguns mais radicais, de ficar ainda trazendo aquela memória e ficar ali. Não, o ucraniano ali ele cresceu, tanto é que hoje se valoriza a cultura ucraniana, mas eu não posso fazer. Eu sei fazer, mas eu não posso. O que eu faço? Eu compro. Então a pêssega, os bordados, as roupas ucranianas, a dança, as apresentações, hoje virou negócio. Então, né, a Sandra conta ali, né? Parece que a gente ficou um bom tempo lá no passado, mas esse presente hoje, igual tu perguntou como que está, né? Eu acho que eu fui
viajando um pouquinho aqui, nesse que Não, 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 de a forma gente vai, alguma. né, vai costurando, como fala, né? Uhum. A gente vai falar, vamos costurando, enfim. Então, o ucraniano hoje não, nós temos juízes, nós temos, né, na política, a gente tem muita gente que. E o Paraná, quando tu vê hoje, ele cresceu, e cresceu muito, e muito também por É uma conta dessa potência. colônia de É uma ucranianos. potência. Tanto é que hoje tem parcerias com a Ucrânia em termos de agricultura, em vários sentidos, de educação. Os descendentes de ucranianos vão para a Ucrânia e fazem faculdade de graça. Então, muitos descendentes de ucranianos estavam indo para a Ucrânia antes da guerra fazer medicina, uma das melhores faculdades que tem, né? Na Ucrânia de medicina. Eles foram para Em lá. Kiev. Kiev, Kiev, né? Kiev. Kiev. Enfim, Kiev e outras cidades também. Tem essa Kiev, parceria muito Lviv. grande. Kiev, Lviv, Kiev e Lviv são né, o que são os Lviv centro, né, são os centros culturais ali. Isso. Mas assim, né, Eu sei pelo seu cresceram. trabalho, né? Lógico. Se leu bonitinho. Deu tempo de ler. Deu. Então, mas é Muito, isso. muito prazeroso, muito E inteligente. e essas mulheres ucranianas que, né, as freiras mesmo, Sim. indo trabalhar junto com o Papa em As ordens, né, Roma, dessas freiras, eu vi elas tudo. são assim, são umas mulheres que viajam o mundo, Sim, não é algo ali limitado. sim. Conversando com elas, você conversa política, economia, enfim, e elas mantêm assim um trabalho de economia ali também, né? Que a igreja precisa se manter. Então, elas fazem um trabalho bonito ali também. Então, as mulheres lá, elas são, né? Não é Não, aquela mulher que fica ali, submissa, não. colona, né? Não, E até essas colunas, do jeitinho dela mesmo ali, né? Sendo meio que, né? Elas vão lá e davam o jeitinho delas. professora doutora Sandra Mara Petrifi Tempicena, para suas conclusões, infelizmente. Bom, vamos concluir que muito feliz, né? Tá aqui falar da minha origem, dos ucranianos, né? Honrar e olhar para isso e falar: eu sou tudo isso e graças a tudo isso que eu estou aqui. Então, eu acredito que honrar, mas não servir, eu falo, porque servir eu estaria de novo no looping, enfim, servindo para poder ser vista e para ser reconhecida. Então, o meu recado é: seja homem ou mulher, seja você. E honre as suas tradições, assim como eu honro a minha. Honre a sua, não importa qual é a sua origem. Honre a sua origem, porque quando você conhece a sua origem, você se conhece. Quando você se conhece, você sabe gerenciar suas emoções como ninguém. E aí você vai entender quando usar uma coisa, quando usar outra, em cada contexto. E isso vai fazer com que você cresça cada vez mais e evolua. Meu muito obrigado, maravilhosa, que seja sempre uma ucraniana brasileira, ou uma Ah, brasileira ucraniana, eu tenho. ou ambas. Não, eu sou. É aquela coisa. Há uma. Quando a gente percebe, quando a gente vai falando dos ucranianos, vai vindo a questão da ucraniana. Mas eu sou brasileira com muito orgulho, e com muito orgulho que o povo ucraniano contribuiu para a construção desse povo maravilhoso que é o Brasil, Sem dúvida, sem que dúvida. recebeu os meus ancestrais com muito, né? Vai dizer que não vamos romantizar, foi fácil? Não, não foi fácil Não, para ninguém, não foi imagina, fácil para nem imagina. ninguém que chegou, foi fácil, mas recebeu e Sandra, deu nós, oportunidade para ser todos os livre. nossos antepassados chegaram aqui nesse país e como escravos. E assim foram tratados até a sua libertação, todos, independente da cor. O Brasil, nesse ponto, ele sempre manteve esse histórico de tradição de tratar todos os seus imigrantes como escravos, Portanto, é que infelizmente. já foi dito. Mas É, é passado, é passado. mas é aquela coisa. Os italianos não foram diferentes. Italianos, Os alemães, alemães, nem os todo, russos escaparam. não, Não escaparam. até porque você chega para servir, né? É isso, isso. Essa é a primeira geração que, infelizmente, vai sofrer. É. Mas muito obrigado e Eu que olha, agradeço pelo e convite, um adorei. ótimo, ótimo futuro, um maravilhoso futuro. Obrigada.